Eu preciso te fazer uma pergunta se você sabe por que existe tantos idiomas sobre o nosso planeta. Por que falam tantas línguas diversificadas? Em um país fala-se de um jeito, em outro país o idioma é outro, e enfim, houve uma mistura de palavras, de línguas, de dialetos e segue em frente. Você sabe por que foi que ocorreu tudo isso? Se você ficar aqui comigo, neste vídeo, eu vou te explicar dentro do acompanhamento, dentro do segmento deste trabalho, por que foi que surgiram tantas línguas e tantos idiomas espalhados por todo o sistema global. A história, história com H, ela começou lá na antiguidade, lá no livro de Gênesis, fala a respeito da Torre de Babel. Não é apenas uma construção. Esta Torre de Babel, ela fala sobre o coração, sobre as intenções humanas de cada um. Em um momento desta história, no começo, conforme eu disse lá no livro de Gênesis, a humanidade decidiu se unir, não para glorificar a Deus, mas assim para se exaltar a si mesmo, para querer fazer segundo a vontade do seu coração e aquilo que numa reunião, onde a maioria concordaram, eles iriam fazer e queriam alcançar os céus. Eles queriam fazer uma construção, queriam construir algo que pudesse impactar, mas eles se esqueceram que quem está no comando é Deus. E, em determinado momento, eles quiseram se exaltar com as suas próprias mãos, mas se esqueceram de quem realmente governa os céus. Então vamos para o que mais interessa, o que você com certeza quer saber a respeito do que está além de tudo aquilo que às vezes você ainda não tem o devido conhecimento. Nesta oportunidade, eu quero te falar de Gênesis capítulo 11 e eu gostaria que você pudesse se atentar à leitura da qual nós estamos falando. O relato que eu vou explicar aqui agora não é um relato comum, é um relato que está registrado no livro sagrado e eu gostaria que você pudesse compartilhar deste conhecimento muito importante, para que um dia, se alguém te perguntar, você vai entender, saber e até poder explicar a respeito desse comprometimento que existe tantas línguas variadas, em vários dialetos de idiomas, igual eu já falei, espalhado por todo o território global. O capítulo 11 de Gênesis está dizendo assim: ora, toda a terra tinha uma só língua, um só idioma. E deslocando-se os homens para o oriente, acharam um vale na terra de Sinar, e ali eles habitaram, ali eles fizeram residência. Esse é o versículo 2. Nós vamos para o versículo 3, que diz assim: e disseram uns aos outros: eia, pois, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos lhe serviam de pedras e o betume de argamassa. Isso foi o que eles planejaram e colocaram em prática. E disseram mais no versículo 4: edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, esta torre cujo cume possa tocar o céu. E façamos-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então, a partir daquele momento, ainda estava indo tudo mais ou menos, tudo dentro dos conformes dos quais eles haviam planejado. Então, quando eles iniciaram a determinada construção, a determinada obra, está no versículo 5, desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E com certeza ele não gostou, ele não se agradou, porque o intuito deles era desafiar o próprio Deus. No versículo 6 ele disse assim: eis que o povo é um de todos que tem uma só língua
E isto é o que começam a fazer. Agora não haverá restrição para tudo que eles intentam fazer. Eia, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que não entendam um a língua do outro. Ali começou a haver uma diversificação de entendimento. Um falava uma coisa, as línguas não se batiam, eles não conseguiam se comunicar, e a partir daquele momento, toda aquela conversa, toda aquela família que estava englobada naquela situação, começou um a não entender o outro. Está entendendo? No versículo 7, é aonde diz aqui: eia, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que não entenda a língua um do outro. Aí começou a obra que Deus, com certeza, não estava se agradando do que eles estavam fazendo, e começou ali um embaralhado só. No versículo 8, assim o Senhor os espalhou dali. O Senhor fez com que eles se debandassem, porque um não estava entendendo mais o outro, e eles se espalharam sobre a face de toda a terra e cessaram de edificar a cidade, cujo objetivo era fazer com que a Torre de Babel pudesse ser edificada. O versículo 9, o último que nós vamos ler: por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor. Foi Deus que permitiu, foi Deus que determinou esta confusão de línguas, tá? Voltamos a ler novamente o versículo 9. Por isso se chamou o seu nome Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os espalhou sobre a face de toda a terra. Então eu creio que a partir deste momento, que nós estamos explicando para todos vocês que possam entender, né, o significado de tudo isso que nós estamos falando, é para que nós venhamos a entender por que o Japão, por que os americanos, por que lá em determinado local os alemães, os chineses têm um dialeto, uma linguagem diferente. Tudo isso ocorreu porque foi permissão de Deus. E até hoje, as opiniões, até hoje, muitas coisas que procuram fazer, muitas coisas que as pessoas às vezes entram em contendas, entram em confusões, muitas coisas que as pessoas às vezes um não entende o outro, é justamente originalidade lá da Torre de Babel. Por isso que existe muitas confusões, muitas opiniões, um quer que sobe, o outro quer que desce, a inveja, e todas estas coisas são algo que o inimigo ele coloca no coração, aquela raizinha que começa ali querer se expandir, daqui a pouco ela brota sobre a terra, e se você não estiver cultivando, se você não estiver eliminando esta praga, ela pode se tornar algo destrutível. Quando Deus viu que aquelas pessoas, né? Porque Deus vê todas as coisas, Ele é onisciente, onipresente e onipotente, Ele sabe de tudo. Nós conhecemos o hoje, lembramos do passado, né? E vivemos o presente. Mas Deus, Ele sabe além de toda a eternidade. Então nós precisamos entender que nada passa desapercebido aos olhos do Senhor. Então, se esta mensagem ela está sendo importante para você, você vai ter agora um determinado conhecimento, você vai saber por que há hoje, nos dias de hoje, tantas linguagens diferentes sobre todo o planeta. Para que nós possamos entender, né, além de toda esta manchete, nós precisamos ler a palavra de Deus, examinar a Bíblia Sagrada, porque dela provém o ontem, o hoje e o amanhã. Talvez o seu jornal que você já leu hoje, ou ainda vai ler, ele vai trazer notícias de ontem, fatos que aconteceram. Mas se nós pegarmos a Bíblia, se nós pegarmos o livro sagrado, e através dele nós tivermos o capricho de lermos, porque ela fechada, ela é um livro comum.
É um livro comum. Mas quando nós abrimos, quando nós desfolhamos ela, nós entendemos aí, ó, dá uma olhada aí. Nós entendemos que aqui dentro existe um conteúdo que tem de ontem, de hoje, de amanhã, e as palavras do Senhor, elas jamais mudarão. Elas jamais não deixarão de ser cumpridas. Porque tudo que ele fala, tudo que ele determina nas nossas vidas será cumprido. Aqui, este canal, nós falamos de Jesus. Neste canal, nós falamos algo que, com certeza, em muitos lugares você não ouviria as verdades que nós trazemos aqui. Então, por isso, eu convido você a se inscrever, se você ainda não se inscreveu neste canal. Convido você e peço, se você quiser compartilhar esta mensagem, compartilhe. Se você quiser também hype aí para nos ajudar, com certeza vai ser muito importante. E eu espero que não esteja falando para uma sala vazia. Eu espero que você possa convidar outras pessoas para nos acompanhar, para se inscreverem no canal, porque aqui é falando de Jesus. Deus abençoe você aonde você estiver e que as mãos poderosas do Senhor possa te capacitar, possa te trazer entendimento e que nós possamos ter também discernimento para ouvir a verdade, porque a verdade é como se diz, lá no livro de João 8, a verdade vos libertará. Deus abençoe você, um grande abraço e muito obrigado pela sua atenção. Mas hoje você ficou sabendo por que é que existe esta grande variedade de línguas sobre todo o planeta. Aquele abraço.